já conhece os títulos do Tesouro Direto, ou pelo menos ouviu falar sobre os títulos do Tesouro Direto, e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer ainda, não sabe qual o melhor você precisa escolher, o que é o melhor para você, na verdade. Hoje, então, a gente vai comparar um pouco sobre o tesouro pré-fixado e o tesouro pós-fixado para entender qual faz mais sentido para você. Não existe uma bala de prata no mundo dos investimentos, existe o que é melhor para cada um, tá? Não existe, o título pré-fixado é o melhor ou o título pós-fixado é o melhor. Não, vai depender do qual prazo que é melhor para você, qual o seu objetivo naquele investimento. Então, tem vários fatores que vai contar no momento que você vai fazer a escolha do seu título, tá? Então, hoje aqui a gente vai comparar um pouco desses dois títulos, a gente vai entender um pouco sobre a rentabilidade dos dois e quais as diferenças na sua rentabilidade. Por que eles têm essas diferenças, tá? E qual seria a melhor opção para você? Por que você deveria escolher o pré-fixado? Por que você deveria escolher o pós-fixado? Então, hoje aqui a gente vai estar tirando algumas dúvidas e vai entender melhor o qual seria o seu objetivo, tá? E entender por que cada título faz mais sentido em determinadas ocasiões, tá? Mas para começar, primeiro, se você nunca ouviu falar sobre o Tesouro Direto, está entrando agora no assunto de investimento, eu preciso falar para você o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um tipo de investimento que você empresta dinheiro para o governo. Em tese, você está emprestando para o governo ali. É o governo que tem essa dívida com você, ele que vai pagar você depois do período combinado, tá? Então, quando você investe no Tesouro Direto, independente do título, se é uma Selic, se é um IPCA+, se é um pós-fixado, independente do título que seja, você está emprestando esse dinheiro para o governo. Esse dinheiro está colocando ele na mão do governo, seu dinheiro, seu suor, o seu trabalho está colocando ele na mão do governo, e o governo vai pagar você com juros esse valor que você emprestou a ele. No final das contas, é um dos investimentos mais seguros do país, poderíamos dizer, porque antes que o governo quebre, um banco já quebrou, uma empresa já quebrou e muitas coisas já quebraram. Então, já que é o governo que cobra impostos de todas as empresas, de todos os bancos e tudo mais, então, em tese, ele seria o último a falir. Ele tem o poder de gerar dinheiro, né? Ele tem o poder de gerar mais dinheiro para lhe pagar. Então, com isso, podemos entender que o Tesouro Direto é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo e receber esse dinheiro a juros, tá? Com o tempo. Qual a diferença dos pós-fixados e pré-fixados? Para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, entre as diferenças entre um e outro, eu vou compartilhar primeiro minha tela. Vamos aqui no site do Tesouro Direto, vamos ver os títulos, o que está acontecendo hoje no Tesouro Direto, quais as rentabilidades, para a gente chegar a um entendimento mais favorável aqui da coisa, tá? Agora estamos aqui no site do Tesouro Direto e temos alguns títulos que o governo permite que as pessoas investam, tá? Aqui não tem só pré-fixado ou pós-fixado, mas aqui estão todos os títulos que a gente tem e que a gente pode investir neles, tá? Aqui a gente tem primeiro o pré-fixado 2027, pré-fixado 2031, tem o pré-fixado com juros semestrais, que tem uma diferença, tá aqui, 2035, e aqui a gente tem Selic tem os tesouros IPCA+, e 2029, 2035, 2045 e com juros semestrais 2035, 2040, 2055. Fora os renda mais e os outros tipos de títulos que tem dentro aqui do site do Tesouro. O que é o IPCA+? IPCA+, ele está dizendo aqui que é o quê? O IPCA, o que é IPCA? IPCA é a inflação do período, a inflação que ocorreu no período, mais 7,87%. Nesse caso aqui. Tem esse outro caso, que seria o IPCA mais 7,81%. Isso quer dizer o quê? O seu dinheiro vai crescer acima da inflação, uma taxa de 7,87%. E para o mundo dos investimentos, é dito que o IPCA mais 6 gera um bom investimento, porque ele bate quase todos os índices do mercado. E se a gente olhar para um cenário de IPCA mais 7, a gente vai ver que um IPCA mais 7, quase mais 8 aqui já, ele seria um ótimo investimento para o momento atual. E é uma coisa que a gente não vê sempre, é uma coisa que a gente vê de anos e anos, quase nunca, basicamente, a gente vai estar vendo algo nesse sentido acontecendo, tá? Mas, e aqui a gente vem o prefixado. O que seria o prefixado? Quais as diferenças dele, tá? O prefixado seria
um valor acordado. Você vai saber quanto você vai investir e você vai saber quanto você vai resgatar no final. Então, no prefixado, você sabe exatamente quanto dinheiro você vai investir e quanto dinheiro você vai tirar nele. No Tesouro IPCA+, não. Vai depender da inflação. Então, se a inflação for um pouco maior, você vai tirar um pouco mais. Se ela for um pouco menor, você vai tirar um pouco menos. Tudo vai depender da inflação e de como vai estar nesse período. A única garantia no IPCA+, é que você tem é que seu dinheiro ele vai crescer acima da inflação essa quantidade, tá? Esse valor aí de 7,87, nesse caso do 2029, e no caso do 2035, 7,81. Mas e aí? E nesse caso aqui é 15%, mas não é 15% acima da inflação, é 15% no período. Se a inflação for 10, vai ser seu investimento no final do período teria sido 15%. Ou não. Se a inflação, por exemplo, no período do seu investimento for 10%, é como se seu investimento tivesse rendido só 5% acima da inflação. Então, às vezes é necessário pesar. Qual a diferença aqui, tá? Quais os pós e os contras? O pós do prefixado é que você sabe exatamente quanto você colocou e quanto você vai tirar. Porém, você não consegue ter a certeza se você vai ganhar da inflação no tempo. No IPCA+, você não sabe exatamente quanto você vai tirar, mas você tem a garantia de que você vai ganhar da inflação, né? Então, tem esses dois casos. Quando a gente olha para o cenário um pouco incerto, tipo o Brasil, a gente não consegue prever muito como vai ser a inflação. Às vezes, um IPCA mais um longo prazo seria mais interessante do que um pré-fixado a longo prazo. Por quê? Quanto mais o prazo é longo, né, mais difícil fica de prever o que pode acontecer. Quando a gente olha para o mercado atual, a gente tem uma projeção de uma Selic que está em 12,25 hoje, para o ano de 2025 de 15%. Isso quer dizer o quê? Se a Selic a 12%, o seu investimento estava rendendo 15,31%, com a Selic a 15%, o valor do prefixado poderia ser ainda mais se você pegar com a Selic a 20%, porque geralmente isso aqui vai render um pouco a mais do que a Selic, tá? Os valores de juros do investimento sempre são um pouco mais altos que a Selic, tá? A não ser que você compre o Tesouro Selic realmente, que esse daí seria o que anda mais próximo da Selic, ali corrente da Selic atual, porque ele é um investimento diário. Então, se você pensa que, eu quero um prefixado, eu quero um pós-fixado, qual seria o mais interessante? Eu, particularmente, prefiro os prefixados para um curto prazo, um médio prazo, no máximo ali. Mas se for algo para longo prazo, quando você não consegue mais prever realmente o que está acontecendo, o que vai acontecer com o mercado, o mais interessante muitas vezes é que você vá para um investimento que você consiga ganhar da inflação. Nesse caso, é o Tesouro IPCA+, porque você ainda ganha da inflação e se a inflação chegar, sei lá, 100% ao ano, você vai ter aquele 100% mais aquele 7%. Então, você vai ganhar da inflação de todos os cenários de qualquer forma. Tá? Então, para um investimento a muito longo prazo, eu não quero para agora, eu quero muito distante mesmo, o mais interessante seria um IPCA+, porque nesse cenário você nunca vai perder para a inflação. É muito difícil projetar um cenário muito distante. Às vezes é muito difícil projetar algo agora, imagina um cenário muito distante, tá? Mas aí a gente vem para alguns riscos, tá? Todo investimento tem um risco. Então, por isso que é interessante você saber, eu quero no longo prazo, eu quero no curto prazo. Porque você vai saber se decidir melhor para as coisas. Quanto antes você recolhe esse dinheiro do Tesouro Direto, você tem uma taxa. No caso, começa em 22% ali e vai diminuindo ao decorrer dos anos. Então, quanto mais tempo você segura aquele investimento ali, menos imposto você paga. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, menos imposto você paga. E tem um segundo fator, tá? Que é um fator chamado marcação a mercado, que é muito importante você saber, porque dependendo do que vai acontecer no mercado, se você quiser resgatar esse dinheiro antes do prazo, você pode perder dinheiro. Se você resgatar o dinheiro no prazo, você sempre vai receber o que foi acordado. Mas se você quiser receber antes, você pode ter alguns problemas. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui agora, tá? Dentro do site do Tesouro Direto aqui, se você vir em simulador, simula os títulos, aqui embaixo, você vai descendo, vai ter uma parte sobre histórico de taxas, tá? Aí você vai clicar aqui, aí tem investimentos. Aqui a gente está pegando um prefixado 2027. Vamos ver o que aconteceu com esse cara aqui, dentro de um ano.
Se a gente pegar a taxa, se você ver que aqui a taxa ela subiu. Então, quando a taxa sobe, para quem está investindo é muito bom, porque quem fez investimentos aqui ó, a 9% não vai ganhar quem fez um investimento aqui com a taxa de 15%. Então, quem está fazendo investimento agora em 2025 está pegando uma taxa boa. Mas se a gente olhar para o preço, a gente vai ver uma queda. Ó. Aqui, ó, em 2025 ele está com uma queda. Ó. Então, ele subiu aqui novamente, mas ele está com uma queda. Por que isso acontece? Quanto mais a taxa sobe, mais o preço desce. E para isso a gente vai fazer uma simulação bem simples aqui, tá? Aqui nesse site, no Simula Fácil, a gente pode vir aqui, ó, no Marcação a Mercado, que é um simulador. A gente vai simular. Vamos pensar em um investimento de 5 anos, tá? Com um investimento de 10 mil, com a taxa de juros ali de 8,5% ao ano. Se a gente clicar aqui em simular, a gente vai ver o que acontece nessa projeção do seu dinheiro. Então, nada acontece. Está vendo como é uma linha reta? Porque se a taxa de juros não alterar no período do investimento, o seu dinheiro ele vai subir corretamente de acordo com o esperado. Então, é uma linha quase que reta ali, né? Ela vai subindo. E quanto mais tempo você deixa ele meio que essa linha fica curva, né? Vai ficando curvada. E vai crescendo cada vez mais, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você ganha com os juros que tem ali. Aí vamos pensar que no mês 10 a taxa de juros ela passou para 8%. 8% agora a taxa de juros. Vamos simular aqui o que aconteceu. Ó, você estava com a taxa de 8,5 e no mês 10 essa taxa foi para 8. Essa taxa diminuiu. O que é que aconteceu agora, tá? Quando a taxa diminuiu, o seu investimento no mês 10 aqui, ó, se a gente olhar na tabelinha que fica melhor. O seu investimento que estava em 10.600 foi para 10.900 de simplesmente de um mês para o outro. E ele não crescia nessa proporção. Mas o inverso também é a verdade. Então, se a taxa de juros no lugar de ir para 8, ela foi para 9, por exemplo, seu investimento aqui que estava em 10.600 no começo do mês 9, quando foi no mês 10 ele estava em 10.500. Ele caiu, você perdeu um pouco de dinheiro nesse mês. Não quer dizer que no longo prazo você vai perder dinheiro. Não, isso, mas no longo prazo aqui, quando seu investimento finalizar, você vai receber o acordado. Então aqui, se a gente olhar para duas tabelas, a gente tem ó, tabelas com dados de marcação, sem dados de marcação ao mercado e com a marcação ao mercado quando isso ocorreu. O seu dinheiro, no final das contas, aqui, ó, você vai ter o mesmo valor no final, 15.273 e 15.273. Mas se alguma coisa aconteceu e você quis resgatar nesse momento aqui, por exemplo, você vai resgatar mais, a menos. Mas geralmente, quando existem alterações na taxa de juros, existem ciclos para isso. Então, ela vai começar a baixar ou ela vai começar a subir. Nesse caso, ela poderia ir para 9 no mês 10 e no mês 12, por exemplo, ela poderia ir para 10. Isso quer dizer que seu investimento ele ia cair ainda mais. No final do investimento, você vai receber o seu esperado, tá? Mas no mês 10 aqui, ó, e você vai ter uma diluição ainda mais do valor investido. Vamos pensar que assim, no mês 15, por exemplo, esse cara foi para 13%. Vamos colocar aqui um valor maior só para a gente ver uma queda maior no gráfico ali e a gente entender como é que funciona. No mês 15, esse cara foi para 13%. O que é que aconteceu aqui, tá? Ó, seu investimento agora que tá, ele começou a cair. Se a gente olhar aqui na tabela, estava em 10.600. Aí quando houve alteração na taxa para 9% aqui, ele foi para 10.500, mas ele começou a recuperar aqui, ó. Mas houve outra alteração na taxa que diluiu ele novamente, foi para 10 mil. Ele começou a recuperar novamente aqui e houve outro aumento na taxa para 13%, onde o seu investimento foi para 9 mil reais. Nesse caso, você já está perdendo o dinheiro do que você investiu. Você começou com 10 mil e agora está com 9. Não quer dizer que esse dinheiro não vai ser recuperado, tá? No final do investimento vai estar 15 mil, mas o fator marcação ao mercado é muito importante. Então, se você pensa em colocar um dinheiro que você pode usar a qualquer momento e baseado em ciclos de mercado e você não entender como ciclos de mercado funcionam, não
é uma boa opção você colocar dinheiro em investimentos a longo prazo, porque isso pode acabar lhe acarretando em prejuízo, tá? Então, tem muito cuidado com isso. Então, qual é o melhor escolher? Vai depender do que você precisa, tá? É um dinheiro que eu vou colocar lá e eu não vou precisar usar, eu tenho certeza. Então, aí é uma coisa. Ah, é um dinheiro que eu quero deixar lá, sei lá, para muito, muito tempo e eu quero pelo menos ganhar da inflação. É o pós-fixado. Ah, o cenário de mercado não é muito fácil de deduzir o que vai acontecer e eu quero deixar por muito tempo, pós-fixado. Ah, eu sei o que eu quero, é um curto prazo ali, coisa rápida. Às vezes um pré-fixado vai ser melhor para você. Então vai depender do seu cenário, tá? Entende qual é o melhor cenário para você do que a gente conversou aqui nesse tempo todo e baseado nisso você pode tirar suas conclusões e realmente fazer o seu investimento. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, curte, compartilha com alguém que você acha que precisa saber desse conhecimento.